Olá, muito boa noite para você. Hoje o FURB Notícias é especial. Você vai conferir uma apresentação de Natal da Orquestra de Cordas da FURB, realizada na Igreja Luterana de Blumenau. E quem está aqui comigo hoje é o maestro Roberto Rosbar. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, obrigado também por mais esta oportunidade. Maestro, a Grande Orquestra da FURB comemora 20 anos no ano que vem e esse ano a Orquestra de Cordas está completando 10 anos, né? O que esses dois grupos representam para a universidade e também culturalmente para a nossa região? Então, para a universidade, temos a possibilidade de realizar uma produção artística de fato dentro da universidade, desse espaço educacional e possibilitando isso para os alunos, esse exercício da prática instrumental, da prática de conjunto. Para a comunidade, a universidade pode subsidiar uma fruição artística, né, realizando concertos na comunidade e em outras cidades também. Então, existem duas coisas. Nós temos a possibilidade de termos essa prática instrumental, essa extensão dentro da universidade para os alunos e também a possibilidade de trazer cultura, trazer a produção artística da universidade para a comunidade. Perfeito. Bom, essa apresentação que nós vamos ver hoje reúne integrantes da Grande Orquestra da FURB e do Coro de Câmara Vocal Consorte Blumenauenses, em um concerto apresentado na Igreja Luterana de Blumenau. Você poderia falar um pouquinho sobre essa primeira apresentação? Então, a primeira obra do concerto, ela é um concerto para cordas de Antonio Vivaldi. Vivaldi é um compositor italiano do período barroco, ou seja, é uma obra do século XVIII, escrita para essa formação específica de cordas, onde nós temos os primeiros violinos, os segundos violinos, violas, violoncelo e contrabaixo. É uma formação típica para essa estrutura do período barroco. Vivaldi escreveu, foram catalogados 45 concertos desse estilo para essa formação. Então, essa primeira obra, ela é um concerto para cordas. Então, vamos ver essa primeira obra do concerto?
Olha, realmente muito bonito, um belo presente de Natal. Bom, maestro, apresentações da orquestra são comuns? São comuns. Nós realizamos concertos dentro da universidade, mas também fora dela. E este ano, em especial, de 2018, nós realizamos um projeto chamado Concertos Itinerantes da Orquestra da FURB. Tocamos em diversas cidades, em diversos locais da cidade de Blumenau e em diversas cidades da região, como Indaial, Timbó, inclusive Florianópolis. Então foram vários concertos que nós levamos o nosso trabalho para outros lugares, em especial as cidades das quais nós recebemos alunos. Né? Recebemos alunos no curso de música. Então nós temos alunos dessas regiões todas, temos integrantes da orquestra, inclusive, dessas cidades. Então fica mais fácil, né, de nós levarmos a orquestra também para essas cidades. Então foi um projeto que eu lancei no início desse ano, de fazermos os concertos itinerantes da Orquestra da FURB. E realizamos vários durante este ano. Bem interessante. E nessa segunda obra, o que a gente vai ver? Então, nessa segunda obra, o compositor também é Antônio Vivaldi. É um concerto para violoncelo e orquestra de cordas, em que o violoncelo é um solista e ele conversa com a orquestra. Então tem momentos de tutti, onde a orquestra toda toca, e tem momentos em que o violoncelo toca sozinho, acompanhado de um conjunto menor que a gente chama de baixo contínuo. E nosso solista nesta obra é o Vitor Hugo Rediardo, que é um integrante da orquestra da FURB. Então vamos assistir.
Maestro, agora a gente vai assistir a uma obra vocal acompanhada da orquestra, é isso? Isso. Então agora nós temos a participação de um coro de câmara, um coro pequeno, um coro de 8 pessoas, de 8 vozes, chamado Vocal Consort Blumenauensis, interpretando, acompanhado da orquestra, de uma cantata, é uma cantata de Natal. Essa obra foi inicialmente catalogada como obra do compositor alemão do período barroco Johann Sebastian Bach. Por isso que ela tem a numeração dela é BWV 142, que seriam as obras de Johann Sebastian Bach. Com as pesquisas foi descoberto que essa obra não é de Johann Sebastian Bach, mas sim de um outro compositor chamado Johann Kuhnau. Johann Kuhnau foi um compositor e organista e mestre de capela, ou mestre de música, ou aquele que é responsável pela música na igreja de São Tomás, em Leipzig, na Alemanha, onde Bach depois assumiu o cargo. Então ele foi essa obra que nós vamos apresentar é a obra composta pelo antecessor de Johann Sebastian Bach como mestre de capela na igreja de São Tomás, né, de Leipzig. Essa obra ela é escrita, ela tem 8 partes, 8 movimentos. Ela é escrita para coro a 4 vozes. Temos solistas que são solistas vocais, solista contralto, solista tenor e solista baixo. E a orquestra é formada, então, pela orquestra de cordas, acompanhada de 2 flautas doce, convidados especiais, que fazem parte, na verdade, da grande orquestra, e 2 clarinetes, que originalmente são oboés, mas que na nossa interpretação nós realizamos com dois clarinetes. Então são 2 flautas doces, 2 clarinetes, a orquestra de cordas, e em alguns momentos, no momento dos solos vocais, eu mesmo, como maestro, vou acompanhar ao cravo, que é um instrumento da época, né, um instrumento antecessor ao piano, em que eu mesmo vou acompanhar, vou tocar com a orquestra acompanhando esses solistas. Nas partes corais, nas obras que exigem, que tem mais entradas, eu me levanto e vou conduzir a orquestra, então, da maneira tradicional, gesticulando e dando as entradas todas. Então, isso é muito típico na época no período barroco, na época mesmo, se fazia muito isso, que a gente chama de o maestro al cembalo. Cembalo significa cravo. Então, o maestro mesmo conduz a música tocando. Então, eu vou fazer isso também nessa obra. Então, em alguns momentos, nas partes mais solistas, eu toco também. Então, fique agora com a cantata de Natal.
Olha, muito bonito. Bom, maestro, como é que é composta a orquestra e como é feita a seleção? Então, atualmente a orquestra da FURB, como um todo, ela é composta por um pequeno conjunto de profissionais, que são os meus monitores, né, que me auxiliam no trabalho com os demais, que são formados pelos alunos do curso de música, alunos de outros cursos da universidade, e temos uma boa parte de voluntários da comunidade que fazem parte da orquestra. Na orquestra de cordas nós temos essa configuração de profissionais, de alunos da FURB e de voluntários da comunidade. A seleção de músicos, ela é feita, eles se inscrevem no início do ano, geralmente alunos novos que entram na FURB, eles se inscrevem para participar da orquestra, desse projeto de extensão, ou então vêm falar diretamente conosco, né, comigo ou com o meu colega Luiz Lenzi, que é o meu colega de regência. E aí nós fazemos uma entrevista, nós escutamos a pessoa, porque é importante que o candidato já tenha uma certa caminhada no instrumento de orquestra, e porque o que nós fazemos é, na verdade, uma prática de conjunto. Então não dá para nós ensinarmos o instrumento, nós ensinamos a tocar em grupo. Então é uma prática a partir de um conhecimento prévio. Então, o candidato precisa já ter uma certa caminhada para participar do grupo. Uhum. Bom, e agora, o que esperar dessa última obra? Então, a última obra é, na verdade, uma bênção, é um pedido de paz. E no próximo ano, 2019, nós teremos o lema do ano para a Igreja Luterana, justamente fala da paz, e estamos precisando muito disso. A obra que nós vamos assistir é uma obra de um compositor do século XIX, chamado Felix Mendelssohn Bartholdy. Ele compôs essa melodia e orquestrou essa melodia a partir de um texto de Martinho Lutero, como muitas pessoas falam. É um texto lá do início da época da Reforma Luterana, 1517, esse texto, e Mendelssohn posteriormente então, fez essa orquestração. Essa orquestração é a base de cordas e flautas, e ornamentada com solo de 2 violoncelos. Então ela é para coro, a 4 vozes, e orquestra com solos de 2 violoncelos. Bom, e antes de vermos esse trecho final, eu já quero agradecer a sua presença, maestro. Eu que agradeço, e foi um prazer dar dessa vez esse presente de Natal para a comunidade. Perfeito. E o último FURB Notícias deste ano termina por aqui. Eu e toda a nossa equipe desejamos a você um ótimo Natal e um feliz Ano Novo. Nós nos despedimos com a 4ª obra do concerto.